Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim e estou aqui hoje para falar um pouquinho dessa vitória magra por 1-0 do Cruzeiro diante do Vitória. Golzinho de cabeça ali marcado pelo Ramon, né, no finzinho do primeiro tempo, em uma partida, cara, ruim de se assistir, né? Um primeiro tempo bem deprimente, bem frustrante, o Cruzeiro completamente preso na sua ineficiência ofensiva, na sua falta de criação. O Filipão tinha o desfalque para essa partida do Jadson Silva, né, o Jadson da base, então ele acabou optando por manter a formação com 3 volantes e colocou para começar o jogo como titular o Jadson Oreia de Taioba, que, na minha opinião, não fedeu nem cheirou na partida de hoje, pelo menos isso, né? Não comprometeu, mas foi uma partida regular, assim como todo o meio-campo do Cruzeiro. Então, o primeiro tempo em específico foi uma partida bem truncada, muitas faltas, se eu não me engano, foram 20 faltas só no primeiro tempo, e o Cruzeiro teve extrema dificuldade em chegar ao campo de ataque, extrema dificuldade em criar jogadas. Acho que até o momento do gol, que foi aos 44 minutos, a gente não tinha dado uma finalização sequer no gol. Então, assim, é completamente inconcebível a inexistência de força ofensiva do Cruzeiro. O próprio Ayrton, que vinha sendo o nosso melhor jogador de ataque, pelo menos na minha opinião, vem de uma sequência bem negativa. Desde o jogo contra a Chapecoense, ele caiu muito de rendimento, não jogou nada contra o Confiança também, contra o América foi a mesma coisa. Então, infelizmente, parece que aquela boa fase do Ayrton, infelizmente, se foi. E com isso, cara, a gente perde muita força ofensiva, porque era ele o encarregado de criar as jogadas de ataque, de dar assistência, de ir para cima. Ele fez alguns gols também, então vinha sendo o nosso jogador de ataque mais perigoso. E uma vez que ele vive essa fase não tão inspirada assim, com certeza a gente vem sentindo falta do bom futebol apresentado com ele, mas para compensar isso, tivemos a chegada do Sobis, né, que desde que vestiu a camisa do Cruzeiro mais uma vez, tomou para si a responsabilidade do ataque, chamando a responsabilidade, demonstrando malandragem, experiência, chamando o jogo, né, cobrando pênalti, fazendo gols importantes, de falta inclusive. Então, se a gente teve esse descenso do Ayrton, a gente teve o crescimento com a chegada do Sobis, mas esse equilíbrio do ataque do Cruzeiro vai ser encontrado a partir do momento que o Ayrton conseguir recuperar seu futebol. Não dá para criticar tanto o menino assim, ele é muito jovem, então óbvio que vai oscilar, de repente está um pouco cansado devido a essa sequência puxada de jogos. Então eu acho que a partir do momento que o Ayrton voltar a melhorar seu futebol, aí sim o Cruzeiro vai ter uma força ofensiva bem interessante, contando também com o retorno do Potker, que está fora de jogo nesse momento devido à lesão no adutor da coxa direita. Então, assim, um primeiro tempo horripilante, onde o Cruzeiro praticamente não jogou, mas o interessante foi a gente não ter sofrido tanto por Vitória assim também. O Fábio fez uma ou duas boas defesas ali atrás, mas não foi aquela pressão onde o Cruzeiro fica sufocado lá atrás. O Vitória também não fez uma boa partida, mas fato é que eles foram muito melhores que a gente no primeiro tempo, e no finalzinho ali, no apagar das luzes, o Ramon acabou fazendo o gol de falta, ou de escanteio, né? Não me lembro bem o lance, mas fato é que foi uma bola aérea cruzada pelo Machado, e o Ramon de cabeça fez valer a lei do ex, que geralmente não falha, né? Então o Ramon fez o único gol da partida aos 44 minutos do primeiro tempo, e parece que pro segundo tempo, cara, o Cruzeiro voltou assim, bem mais aliviado, sabe? Sem aquela pressão de ter que fazer o resultado, de ter que conquistar os 3 pontos. Eu acho que hoje ficou bem nítido o quão essa pressão psicológica tem pesado de forma negativa aqui, ó, no mental dos jogadores do Cruzeiro. Então, a partir do 1-0, o Cruzeiro ficou muito mais leve dentro de campo, as coisas começaram a fluir mais naturalmente, tanto é que logo no início do segundo tempo, o Cruzeiro foi para cima, pressionou, teve uma bola no travessão do Sobis, onde eu acho que a intenção dele era cruzar, mas a bola acabou indo um pouco mais forte e quase ele faz um golaço ali, que aí sim, com certeza, decretaria o resultado do jogo, um 2-0. Só que o Cruzeiro ficou naquele lenga-lenga ali o segundo tempo, jogou muito melhor do que o primeiro, conseguiu colocar a bola no chão, trocar passos no meio campo, criou alguma jogada ou outra assim, mais expressiva no ataque, mas ainda assim foi um time com pouca força ofensiva, na minha opinião. Tivemos ainda uma excelente chance no fim do jogo, numa roubada de bola do Wellington, onde ele simplesmente arranca do meio campo ali, passa por 2 ou 3, dribla o goleiro, só que na hora de finalizar ele infelizmente parece que estava um pouco desequilibrado e talvez até cansado já, e com a perna esquerda ele acaba mandando para fora. Tivemos uma outra jogada também
depois de um cruzamento onde o Moreno de cabeça dentro da área estava sozinho, cara. Aquela bola que o Moreno 2, 3, 4 anos atrás não perdoaria, e ele simplesmente, cabeça para onde o nariz dele estava apontando. O Rogério Corrêa na narração até falou: que isso, Moreno, o que você tentou fazer? Pois é, cara, alguém, pelo amor de Deus, pergunta pro Moreno o que ele tentou fazer e o que está acontecendo, que o Moreno, infelizmente, desaprendeu a jogar futebol, cara. Fundamento principal dele, bola aérea, ele sequer consegue cabecear a bola no gol subindo sozinho dentro da área. Então, assim, é muito triste. Eu, pelo menos, não gosto de ver o Moreno passando por uma fase tão ruim assim, porque é um cara identificado, que a torcida gosta muito, que ama o clube, e ele voltou muito em cima desse amor que ele tem pelo Cruzeiro, só que infelizmente ele não vem correspondendo, né? Então, assim, num contexto geral, um primeiro tempo onde o Cruzeiro inexistiu de forma ofensiva, mas ainda assim foi bem seguro lá atrás, e no segundo tempo onde a gente melhorou muito, cara, e vale ressaltar também a entrada do Giovanni Piccolommo, que finalmente estreou pelo Cruzeiro, e olha, deixou uma boa impressão, viu? Porque logo no primeiro lance que ele entra ali no meio-campo, ele disputa uma bola e ganha na velocidade do Lucas Cândido, que já tinha um amarelo, então ele sofre a falta, cava a expulsão do Lucas Cândido, e assim, pro Filipão que diz que ele tá gordo, acima do peso, não sei o que, ele me pareceu até bem, assim, a forma física, sabe? Ele tem aquele estilo um pouco mais parrudinho, mas ainda assim eu não achei ele gordo, como o Filipão vinha falando, e ele ganhou esse lance que causou a expulsão na velocidade, na força. Então mostra que o atleta tá ali, tá atento, tá dedicado. Enfim, eu gostei dessa primeira impressão que o Piccolommo deixou. Gostei que ele foi bem participativo nos minutos que participou do jogo. Deu lançamentos virando a bola de forma correta, acertando o passe. Então, assim, eu acho que essa estreia dele foi bem positiva, pois com certeza abre uma opção no meio-campo do Cruzeiro aí, uma vez que o Regis vem muito mal, muito abaixo da média. Então, tomara que o Giovanni Piccolommo tenha agradado perante aos olhos do Filipão também, para que ele possa ser mais usado a partir daqui, né? Então é isso, rapaziada. O Cruzeiro finalmente consegue uma vitória importante aí fora de casa, né? Sendo o segundo visitante mais indigesto dessa Série B, se eu não estou enganado. E esses 3 pontos com certeza serão muito importantes no decorrer do campeonato, mas basta saber se o Cruzeiro vai conseguir ter força, né, cara, para lutar até o fim, para chegar lá, para martelar, para ser o Cruzeiro que todo mundo esperou durante a temporada. A gente soma esses 3 pontos, nós fomos aqui agora a 38 pontos, então assim, o Cruzeiro nesse momento está a 6 pontos do CSA, que é o 4º colocado ali no G4, mas óbvio, falta muitos jogos na rodada ainda. A gente tem que secar amanhã o Cuiabá diante do Figueirense, o Figueirense jogando em casa, então seria muito importante o Figueirense vencer esse jogo do Cuiabá para que eles não somem mais pontos e estacionem nos 44. Seria muito interessante também a gente torcer por um empate entre Confiança e Juventude, que jogam amanhã. Então, assim, um 1-1 seria o resultado ideal, até porque tanto Confiança quanto Juventude estão na frente do Cruzeiro. Confiança com 39 e Juventude com 43. Então, se o Juventude ganhar, ele dá uma disparada. Se o Confiança ganhar, hoje tem 39, vai a 42 e abre 4 pontos do Cruzeiro. Então, não é interessante. Então, vamos torcer por um empate entre Confiança e Juventude. E temos mais um jogo importante para a gente poder secar também, entre Brasil de Pelotas e Guarani. O Guarani, que se eu não me engano, vem sendo o time mais eficiente desse segundo turno do Brasileiro, cresceu muito junto com o Cruzeiro. Então, assim, o Guarani hoje se encontra com 40 pontos, 2 à frente do Cruzeiro. Então, caso o Guarani empate, vai a 41. Caso o Guarani vença, vai a 43. E o Brasil de Pelotas está com 33, bem atrás da gente. Então, seria muito interessante a gente torcer por uma vitória do Brasil de Pelotas diante do Guarani, um empate entre Confiança e Juventude e uma vitória do Figueirense diante do Cuiabá. Acho que esses são os principais jogos que a gente deve prestar uma atenção amanhã e torcer, né, cara? Secar é o que nos resta, então a gente tem que abraçar essa ideia. O campeonato não acabou ainda, o acesso é muito improvável, mas o Cruzeiro tá na luta, né? Quando a gente pensa que o Cruzeiro não vai dar mais nada dentro do campeonato, que as esperanças vão de uma vez por todas se esgotar, como foi no resultado negativo na rodada passada, o Cruzeiro vai fora de casa, vence um jogo e reacende a chama do desejo do acesso da Série A em nossos corações, né? Então a gente fica sempre ligado nas possibilidades, torcendo até onde dá, se a matemática permite.
por que não, né? Então agora que a gente fez o nosso dever, vitória fora de casa, excelente resultado, basta a gente torcer para que os adversários diretos ali percam seus jogos, para que aí sim o Cruzeiro consiga tirar rodada após rodada essa diferença do G4. E na próxima rodada, cara, a gente enfrenta o CSA, que venceu hoje e foi a 44 pontos, entrando no G4. Então, veja bem, se a gente consegue secar esses adversários, a gente fica a 6 pontos do G4, na próxima rodada a gente enfrenta o CSA em casa. Então, assim, se a gente venceu o CSA na rodada passada, poderíamos ir a 41 pontos. Então, assim, a gente abriria uma distância de apenas 3 para o G4, jogando a responsabilidade nos outros adversários. Então, torcer, secar Cuiabá, Juventude, Confiança e também o Guarani, e torcer para que na próxima rodada o Cruzeiro dentro de casa faça o difícil, que é vencer, né? Então essa vitória é muito boa, tem que dar os parabéns para o elenco do Cruzeiro, que mesmo com 2 meses e meio de salário atrasados, conseguiu, né, ter força e alguma dedicação dentro de campo. Então uma vitória excelente diante do Vitória, e como eu disse agora, torcer para que os adversários diretos ali na parte superior da tabela tropecem, para que assim de fato a distância se diminua cada vez mais, e aí sim a nossa chance matemática cresça com o decorrer da competição. Então é isso, eu gostaria de saber da opinião de vocês, quem foi o melhor em campo, se foi algum jogador da defesa, do ataque, se o Sobis fez mais uma boa partida, se o Ramon é um deus ou não. Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero, de torcedor para torcedor. E se possível, deixa o like e também se inscreva no canal, como o nosso amigo Alex está indicando aqui, e se ligue no canal para que assim você não perca nenhum dos vídeos diários postados aqui, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis!